Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar, e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E enquanto brilhar uma estrela no céu, o Botafogo será gigante. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, logicamente, sobre Botafogo e Bahia, sobre o assalto que o Botafogo foi vítima e sobre o dia seguinte. Muitas coisas aconteceram enquanto eu estava fora e não podia gravar, então eu quero falar também sobre essas coisas que aconteceram e que estão revoltando o torcedor do Botafogo. Eu tenho certeza que você aí do outro lado está tão revoltado quanto eu, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um primeiro pedido para vocês, antes do pedido protocolar. Só pode ser efeito colateral, não é possível, tá? Eu tô com muito sono depois de tudo que eu passei e hoje eu quero, ao invés de fazer a nossa resenha costumeira, eu quero dormir cedo. Eu quero realmente botar o sono em dia, mas eu prometo a vocês que no domingo, quando terminar o jogo Botafogo e Juventude, que vai ser às 11 da manhã, ou seja, o jogo vai terminar às 1 da tarde, a gente vai para a live do canal do TF e eu já convido todos vocês a estarem aqui depois da live do canal do TF para a gente resenhar sobre a semana do Botafogo, tá? E também quero deixar o pedido para vocês, agora sim, o protocolar, para você deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal, porque a gente está quase perto ali da marca de 7.600 inscritos e a nossa mini meta é de 8.000 inscritos aqui no canal. Isso vai ajudar muito. Então, dá esse suporte aí pro canal Memória Alvinegra e compartilha o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí que não conhece o Memória Alvinegra e precisa conhecer. Dito isso, quase 3 minutos falando, tem gente que reclama e reclama com razão, mas vamos lá, vamos começar logo isso aqui. Vamos conversar sobre a partida de ontem. Bom, Botafogo fez um primeiro tempo arrasador, podemos dizer assim, tá? Na minha opinião, acho que o Botafogo fez um primeiro tempo arrasador contra o Bahia. A qualquer momento, o Botafogo poderia ter conquistado o seu resultado. Mas é aquilo, né? A gente sempre esbarra em alguns goleiros que são normais, mas contra o Botafogo pegam até sinal de Wi-Fi. É inacreditável. Pode colocar nessa lista aí o Tadeu, esqueci o nome, o Osmar não, o goleiro do Cuiabá, o Walter. Pode botar aí Tadeu, Walter. Na live do canal do TF ontem a gente citou o Gatti, era outro, mas nessa lista também a gente pode colocar agora o Marcos Felipe. Mais uma partida dele fechando o gol contra o Botafogo e também com o acaso ajudando o goleiro a não sofrer gol do Glorioso. Mas o Botafogo fez um grandíssimo primeiro tempo, como eu esperava que fosse o primeiro tempo. Quem viu quem viu o vídeo pré-jogo aqui do canal, viu que eu estava pedindo exatamente o quê? Que o Botafogo não jogasse 7 minutos, que o Botafogo jogasse o jogo inteiro, tá? E o Botafogo jogou o primeiro tempo inteiro contra o Bahia muito bem. O detalhe foi o gol, e o gol não saiu. O principal detalhe de uma partida não aconteceu por obra do destino. A partida terminou 0 a 0 no primeiro tempo, mas aí aconteceu o crime. O Botafogo foi vítima de um crime, vamos falar a verdade. O Botafogo foi vítima de um crime hediondo. O Botafogo foi assassinado na Fonte Nova. O Botafogo foi assassinado, é esse o termo. Não tem como, não tem outro termo para falar para você, para usar com vocês aqui. O Botafogo foi assassinado pela CBF, assassinado pela Abrafute, assassinado pelo VAR. E o VAR é um capítulo extra aqui nessa situação. Gregory, não vou entrar no detalhe do lance, porque todo mundo já viu, todo mundo já tá falando, eu vou tentar não ser repetitivo aqui nesse nosso vídeo, porque com certeza tudo que eu for falar aqui, em algum momento você já viu nos outros canais de Botafogo, nos outros canais de futebol no geral. Com certeza você já viu alguém falando isso, tá? Mas a opinião que eu posso dar aqui pra vocês é a seguinte: o Gregory foi mirim. O Gregory foi sub-13. Sabe que qualquer deslize do Botafogo, de um jogador do Botafogo, qualquer deslize será cobrado. Porque, eu não sei, eu acho que tem a ver com política. Como o Botafogo não faz parte da corja política da CBF,
O Botafogo politicamente é um inimigo. Então, vão fazer de tudo para prejudicar o Botafogo. Fizeram ontem. Por que fizeram ontem? Porque o Gregory foi mirim e deu motivo. Quando você tem inimigos políticos do outro lado, é bom você tomar cuidado. Porque qualquer deslize seu vai ser usado contra você. E isso aconteceu com o Botafogo. Então o Gregory deu mole. Foi falta? Não. Mas foi um lance para cartão amarelo. O árbitro estava de frente para o lance. Ou seja, não era pro VAR tomar as dores e querer, cheio de tesão, apitar o jogo. Parece que o Nobre Pins tava com tesão ou raiva ou inveja, sei lá. Talvez inveja, de tipo, eu deveria estar no gramado e quem tá é o outro. Eu é que deveria estar lá. Não, eu vou apitar daqui. Eu vou apertar o meu botão vermelho e vou apitar. Cara, o VAR aqui no Brasil é completamente, eu não vou falar que é mal utilizado, já não é má utilização. O VAR é de uma burrice tremenda no Brasil. E essa burrice é protegida. É a mesma coisa que você vê uma pessoa falando português errado e você não pode criticar a pessoa que está falando português errado porque, não pode, porque politicamente é incorreto. Porra, o cara tá falando português errado, cacete. Eu vou dizer que tá certo? Eu vou normalizar o erro? Não, é a mesma coisa o VAR. Existe uma cultura de normalizar a burrice, não o erro, a burrice do VAR. É isso que acontece no futebol brasileiro. O VAR não deveria ter entrado em ação, porque o árbitro estava de frente. Ele tinha total condição de determinar o que aconteceu e aquele lance era interpretativo. Não foi um ato violento, foi um ato descuidado de um jogador que precisa deixar de ser cabaço. Que foi o caso do Gregory ontem. Só isso, mas acabou prejudicando o Botafogo. O Botafogo volta para o segundo tempo ainda jogando bem. O Botafogo volta para o segundo tempo ali pelo menos em 10, 12 minutos, talvez 15. Consegue, mesmo com um a menos e com as substituições que foram feitas ali, de botar o Danilo Barbosa para reforçar um pouco mais, tá? Vou destacar só a entrada do Danilo Barbosa para segurar um pouco mais ali. Infelizmente a gente teve que sacrificar o Almada, que fez um grande primeiro tempo. Deveria ter colocado ele como ponto aqui no roteiro, mas acabei esquecendo. Mas lembrei do Almada aqui agora. O Almada fez um grande primeiro tempo, jogando com inteligência, entre linhas, sempre desmarcado. O Almada é um jogador tão inteligente que ele consegue, entre linhas, ficar sem ninguém marcando ele. Ele não tinha ninguém incomodando quando ele pegava a bola. Grande partida do Almada no primeiro tempo. Mas teve que ser sacrificado no segundo, infelizmente. Né? Entrou o Danilo Barbosa e durante 10, 15 minutos o Botafogo conseguiu ainda manter o Bahia nas cordas. Usando a linguagem do boxe aqui. Bahia tentava algumas coisas, mas o Botafogo sempre deixava claro que o Bahia não ia se criar. Só que aí a gente tinha um problema. O Botafogo começou a faltar perna. Você jogar com um a menos durante 45 minutos é bem complicado. Coloque os acréscimos ainda, é mais complicado ainda. Uma hora a perna ia faltar. Mas o Botafogo, mesmo faltando perna, estava conseguindo se segurar. O Bahia já tinha conseguido dominar as ações, mas não conseguia ter uma chegada clara de gol, tá? Não conseguia ter uma chance clara de gol contra o John, que também fez uma boa partida, tá? Então, gente, nessa falta de perna, estava claro que em algum momento uma estilingada do Bahia ia acontecer um gol. Eu estava torcendo sinceramente que não acontecesse esse gol. A única coisa que me preocupava era que, por conta dessa falta de perna, a saída do Luiz Henrique, a saída do Savarino, a gente estava perdendo numa possível disputa de pênaltis os potenciais cobradores nas penalidades. Isso estava me preocupando, mas eu estava entendendo o motivo da substituição. Era cansaço. O Luiz Henrique não conseguia mais entregar. Ele não conseguia mais correr. O Savarino a mesma coisa. E os jogadores que entraram, não entraram bem. Carlos Alberto entrou muito mal, não conseguiu
jogar o seu futebol que vinha jogando nas últimas partidas, quando voltou, e o Botafogo acabou sucumbindo ofensivamente. Deixa o like, comenta, compartilha, peço mais uma vez, e agora eu vou falar sobre um capítulo especial com vocês aqui nesse vídeo. O capítulo Matheus Ponte. Todo mundo sabe que o torcedor do Botafogo tem algo em comum. O torcedor do Botafogo não confia muito no Ponte. Toda vez que a gente tem a notícia de que o Ponte vai ser titular, todo mundo fica, meu Deus, o Ponte vai entregar. A gente sempre espera isso, mas eu quero, como capítulo especial aqui, dar os parabéns à hombridade do Matheus Ponte / a molecagem do Damian Soares. Damian Soares é um jogador que eu gosto, mas que me desculpe, eu não vou defender aqui. O que ele fez foi de uma molecagem tremenda. Você ouvir todo um planejamento, porque foi isso que aconteceu. Quando você está preparando para um jogo, quando um técnico está preparando um time para um jogo, sempre tem uma reunião. Aquela famosa imagem que a gente já viu várias vezes, do auditório, o técnico lá na frente, num telão, mostrando como vai jogar, passando o esquema de como será feita a estrutura tática de jogo. Tudo ali acontece. Ele sabia, o Damian Soares sabia tudo o que ia acontecer. Mas o Damian Soares foi moleque o suficiente para simplesmente calar a boca. Aí, faltando um dia para a partida, com tudo resolvido, vamos viajar, ele me inventa de não tô feliz no Rio de Janeiro. Sinceramente, sabe o que eu faria com o Damian Soares? Ele tem contrato até 2025, dezembro de 2025. Protocolo Mbappé pra cima do Damian Soares. Quer sair, irmão? Beleza, tu vai sair. Em dezembro de 2025. Você vai treinar separado, você não vai jogar mais bola com a gente e a gente ainda vai contratar um outro lateral tão bom ou melhor do que você pra fazer a diferença que você, do nada, não quer mais fazer. Você vai jogar no Uruguai. A gente vai liberar você pra jogar no Uruguai. Em dezembro de 2025. Vai roer o osso. Acabou pela molecagem. É o que eu faria. É o que eu faria. Não tem outra palavra para determinar o que fez o Damian Soares. Um ato de molecagem. E ele precisa, primeiro de tudo, pedir desculpa para a torcida, e não é com textinho de assessoria. Bota a cara. Pedir desculpa para a torcida. E no círculo de atletas do Botafogo, juntar todo mundo ali e pedir desculpa, um a um, se possível, ajoelhado no chão. Porque o que ele fez não tem perdão. Foi um ato de um moleque. Damian Soares teve uma atitude moleque com o elenco do Botafogo e com a torcida do Botafogo. Então, que ele seja homem, que eu sei que ele é. Que ele seja homem para chegar e pedir desculpa para nós torcedores, para os atletas do Botafogo. Simples assim. Seja homem, Damian, e peça desculpa. E aí, gente, chegamos ao dia seguinte. O dia seguinte, a derrota do Botafogo. O bom time do Bahia, é bom deixar isso claro aqui. Não vou desrespeitar nunca o Bahia. Acho que a zoeira tá de boa, mas não vou desrespeitar chamando de pequeno, time de um estado, time de uma região. Não vou falar isso, até porque eu não acho que o Bahia seja um time de um estado ou de uma região. O Bahia tem muita história no futebol brasileiro. Eu trabalho aqui no canal com a história do Botafogo em muitos momentos. E estudando a história do Botafogo, você acaba estudando a história do futebol brasileiro, porque se confunde. E aí você consegue descobrir ali a história de um Flamengo, de um Vasco, de um Fluminense, de um Bahia, de um Santos, de um Náutico. Já trouxe aqui uma vez, trouxe aqui no canal, um confronto do Botafogo contra o Carlos Renault, Clube Atlético Carlos Renault, um time do Paraná que nem existe mais, quer dizer, ainda existe, mas era um time, acho que de metalúrgicos, se não me falha a memória, né? Que o Botafogo foi lá e foi jogar, sabe? Então falar da história do Botafogo acaba puxando muita coisa, e a gente acaba aprendendo que o Botafogo é um clube muito grande, mas ser grande não diminui a grandeza do co-irmão.
tá? Então eu não vou desrespeitar o Bahia aqui, tá? Mas perdemos pro bom Bahia do Rogério Ceni. E aí chegamos no dia seguinte. A CBF conseguiu, a CBF, a Abrafut, o VAR, eles conseguiram fazer o que eles queriam. Eles queriam tanto eliminar o Botafogo, eles conseguiram. O sistema é brabo. Eles conseguiram eliminar o Botafogo. Quando eles querem, cara, eles são a prova viva. Aprenda isso na sua vida, tá? Eles são a prova viva de que quando a gente se une, a gente é muito mais forte. Alô, clubes de futebol! Olha o ensinamento que a Abrafut, que a CBF, que o VAR estão dando, tá? Olha esse ensinamento. Juntem-se. Juntos, vocês clubes são muito mais fortes. Aí a gente vai conseguir combater essa corja maldita do futebol brasileiro. Aprenda. Se unam. Você de casa, se una para ficar mais forte. Vocês clubes, se unam para ficar mais fortes também. Tá? E aí, eles conseguem tirar o Botafogo de uma Copa. Mas eles não querem tirar o Botafogo só da Copa. Eles querem tirar o Botafogo do Campeonato Brasileiro. E aí a gente se depara com a grande notícia do dia seguinte, a eliminação do Botafogo contra o Bahia. O STJD quer punir o Botafogo com a perda de 10 mandos de campo. Isso mesmo, 10 mandos de campo. Pelos bonecos simulando enforcamento de Leila Pereira e Edinaldo, esqueço o nome dele, mas é o Edinaldo, presidente da CBF, não deveria ser. Tá? Desculpa, Edinaldo, eu sempre esqueço o seu sobrenome, cara, mas é o Edinaldo. É isso aí. Né? Cara, uma atitude ridícula de pessoas que não são torcedoras do Botafogo. Fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, pedindo que o coração desses caras fossem tocados e que eles se pronunciassem, pedissem desculpa e fossem punidos da forma que deveriam ser punidos, tá? Aquilo não foi uma coisa de torcedor do Botafogo. O Botafogo rapidamente foi lá, tirou, pediu desculpas à CBF, à comunidade do futebol e à Leila Pereira. Nessa hora, gente, não tem desafeto. Nessa hora não tem inimigo político. Fizeram uma coisa que o Botafogo precisava pedir desculpa e tomar uma atitude. Pediu desculpa e tomou uma atitude. E aí quando a gente pensa que o assunto morreu, para que haja a utilização desse sistema nojento do futebol brasileiro, eles agora querem, de qualquer jeito, prejudicar o Botafogo. Porque eles sabem que perda de mando prejudica o Botafogo. Ah, mas o Botafogo pode jogar em Cariacica. Pode. Prejudica. Prejudica. Porque o Botafogo não está jogando no seu estádio. O Botafogo precisa viajar. É uma viagem para Cariacica, é pequena, mas é uma viagem. Pergunta para os jogadores, se entre jogar no Newton Santos e jogar em Cariacica, pergunta para eles o que eles preferem. Eles vão preferir jogar no Newton Santos. Então, falei da união VAR, Abrafut, CBF, só que a gente ainda tem a participação luxuosa do STJD. Que nesse duelo político também é um elo fortíssimo entre eles. O Botafogo está contra esse elo. O Botafogo está contra esse elo. Ou seja, isso faz do Botafogo um inimigo político. A movimentação é clara. Vão fazer de tudo. Fizeram de tudo para o Botafogo não ser campeão da Copa do Brasil. E o Botafogo tinha condições, tá? E vão fazer de tudo para o Botafogo ser punido pelo STJD para que eles possam tirar o título brasileiro do Botafogo. Sobre essa denúncia do STJD, eu acho muito interessante que querem punir com perda de mando, né? Mas torcedores do Vasco também fizeram o mesmo boneco, enforcando o CEO, à época, CEO do Vasco, né? E não houve chamada do STJD. Um torcedor do Botafogo foi assassinado com um espeto de churrasco. Não foi levantada a questão de uma perda de mando de campo. Não foi levantada a questão. Mas na dúvida se o Botafogo está certo, com certeza o Botafogo está errado. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Tomara que não dê nada.
Acho que não vai dar, quer dizer, torço que não dê, mas a tendência é que realmente acabe dando alguma coisa. Preparem-se para de repente, que não sejam 10, mas preparem-se para de repente o Botafogo perder aí 2, 3 mandos de campo, né? Para ver se causa algum ato prejudicial, né, ao Botafogo. E para encerrar esse vídeo aqui, que já ficou muito longo aqui, encerrar esse bate-papo com vocês aqui, falando rapidamente aqui sobre a representação que o Tairo Arruda soltou no Twitter, que o Botafogo ia fazer no dia seguinte. Cara, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, e vocês sabem que eu sou muito calmo, mas dessa vez eu tenho que soltar uma palavra mais dura. Tairo Arruda, respeito muito você, entendo isso que você está querendo fazer, mas assim, manda essa representação pra casa do cacete. Manda pra puta que pariu. Sabe por quê, Tairo Arruda? Porque eu sei que você quer fazer isso de uma forma justa. Você quer que o Botafogo seja ouvido. Mas a CBF já deu provas de que não vai ouvir um inimigo político. Coloque o Botafogo nas vistas da CBF da forma como o Botafogo é visto pela CBF. O Botafogo é visto pela CBF como um inimigo político. O Botafogo não vota com Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, lembrei. O Botafogo não vota com Edinaldo Rodrigues. Você acha que a CBF vai ouvir um inimigo? Mas vocês podem ter certeza, com os erros que aconteceram em Palmeiras e Flamengo, com certeza a Leila Pereira pegou o primeiro avião de São Paulo para o Rio, já está enchendo o saco na CBF e vai ser ouvida, porque ela é uma parceira política. O Botafogo não é parceiro político. Então, Tairo Arruda, com todo respeito, eu sei que você quer o melhor, mas manda essa representação pra merda, porque não vai acontecer nada, porque eles não querem ouvir o Botafogo. É simples assim. Gente, deixa o comentário aqui de vocês. Quero saber o que vocês acharam disso tudo. Desculpa se ter sido um pouco mais impaciente no vídeo de hoje. Normalmente eu não sou assim, mas estava precisando desabafar com vocês um pouquinho. Então desabafem nos comentários. Comenta aqui embaixo tudo o que você quiser. Tá liberado o textão. Eu vou deixar o coração. Eu vou responder todo mundo. Deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Compartilha esse vídeo para outros torcedores que também estão tão revoltados quanto eu. Falem para eles assistirem esse vídeo aqui e, se pá, se inscreverem no canal, tá bom? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.